Quem já está aqui comigo e eu vou botar no ar é o nosso queridíssimo Renato Janini Ribeiro, que já chegou, professor e nosso digníssimo ex-ministro da Educação. O Miguel do Rosário já está chegando, viu, Renato? Então, primeiro, boa noite para ti e aqui as boas-vindas no Jornal Boa da Folha. noite, Henrique. Boa noite, Miguel, desde já, né? Prazer estar aí, ouvir um pouco do que vocês falaram. Estava muito bom. O Raymond é um querido. Quando eu era presidente da SBPC, ele colaborou bastante com a gente, participamos de um debate juntos na UERJ, ele ajudou a SBPC, uma pessoa altamente qualificada. Muito boas as considerações que vocês fizeram sobre a campanha presidencial, né? Então, podemos já entrar no assunto, talvez? Assim? Justamente a falar isso agora. Eu já vou aproveitar aqui para trocar o pneu com o carro em movimento e dar sequência. Eu queria te ouvir, num primeiro momento, sobre essa coisa. Eu vou puxar uma pergunta do começo da entrevista com o Raymond para poder te ouvir também, e algo que eu e o Miguel ficamos aqui conversando e confabulando no começo, no primeiro bloco, na primeira hora, que é o seguinte: o Kassab formou aí, se a gente falasse na linguagem do futebol, ele criou uma espécie de um super time, como foi o Real Madrid alguns anos atrás. Ele foi catando um governador de um estado poderoso aqui, outro. Enfim, ele colocou no PSD, ele formou um pool ali. Ele tem o prefeito do Rio, segunda maior cidade do Brasil, que deve virar governador, possivelmente. Governador de Goiás, do Paraná, do Rio Grande do Sul, senador a dar com pau no Nordeste e no Norte. Ele formou um time de estrelas nesse sentido e que também traz muitos votos. Ele não é propriamente, né? Não dá para dizer que ele é um político de esquerda, está muito longe disso. Muito longe disso. Mas muita gente no campo progressista e na análise política mesmo, Renato, tem feito uma análise, eu queria que você analisasse nesse sentido também, de que esse movimento que ele fez de agora bater o pé e falar, olha, vai ter sim um candidato, não interessa, vamos brigar lá os três, mas vai ter um candidato. Isso aí, de certa forma, foi lido por muita gente como uma espécie de um jarro de água na sopa do bolsonarismo. Ele, evidentemente, não vai se colocar como um antagonista do bolsonarismo, um adversário direto, nada disso, nem é do perfil do Kassab, mas foi uma forma dele dizer: eu não estou com você e não espere muito que eu te ajude em alguma coisa, pelo menos não por hora, ou não que até que me interesse. Você lê também como um distanciamento e um possível movimento aí de alguém que quer arrancar uma nesga do bolsonarismo e deixar o bolsonarismo caminhar sozinho? Como é que você está vendo essa insistência do Kassab e esses movimentos? Primeiro, eu acho que o Kassab é um dos mais habilidosos políticos que a gente tem no Brasil. O Lula é um gênio na habilidade política, muito hábil. O Kassab tem uma outra coisa, eu acho que, sem que isso seja de forma alguma uma forma ofensiva, mas o Kassab é capaz do tapetão. Ele é capaz de, depois de feito o voto, que ele não é bom pessoalmente em voto, mas é capaz depois de articular as coisas para construir esse partido dele, que fica mais ou menos a meio entre a direita extrema e a centro-esquerda, o lado progressista. Também não dá para chamar de esquerda pura e dura, que não é. Então, o que acontece? O Kassab consegue fazer uma tal coalizão que, além de juntar todos os governadores de direita, do bolsonarismo moderado, se quisermos usar esse termo contraditório, ele junta também o Eduardo Paes. Nesse momento, o Eduardo Paes é o único caso no Centro-Sul em que a gente tem uma chance de tirar um governo do Estado do bolsonarismo e colocar em pessoas mais democráticas. Eduardo Paes. Eduardo Paes está no PSD, tá, assim como está o Tarcísio, apesar do abismo que há entre os dois, ou da distância, não sei se é abismo, mas é uma distância grande, porque o Paes lida muito melhor com o Lula, enquanto o Tarcísio não perde a ocasião de ofender e de fazer uma campanha, uma política de extrema-direita. Só uma correçãozinha, Renato, o Tarcísio está no Republicanos, né? Sim, mas é o governador que foi criado pelo Kassab, né? As pessoas sim. Inclusive o vice dele votou o Tarcísio, mas quem inventou o Tarcísio mesmo como governador foi o Kassab. Ele construiu tudo isso. Tanto que uma das hipóteses que se levantam é o Kassab ser vice do Tarcísio para depois pegar a sucessão dele em 2030. Tudo isso é curioso, essas agitações políticas, que tem muito a ver com a desincompatibilização, elas só vão cristalizar, só vamos saber exatamente o que vai ser pelo dia 3 de abril, quando for o prazo do pessoal se afastar dos cargos. Pode ser que haja gente que se demita na véspera, pode ser que haja gente que estava esperado renunciar, não renuncie,
Mas eu acho que o Kassab é muito habilidoso, muito capaz, ele conseguiu fazer que todo esse pessoal, assim, de direita, bem de direita, né, deles o menos direitista, mas também direitista, Eduardo Leite. Menos direitista só porque foi eleito 4 anos atrás contra o bolsonarista Onix e com apoio do PT. Mas jamais ele retribuiu gentileza. E antes disso, ele teve um papel que eu achei muito ruim, e foi o papel de se opor à vacinação quando o Dória fez a vacinação. Dória, com todos os defeitos do mundo, foi o governador que peitou a vacinação, peitou o Bolsonaro e fez isso. E naquela hora, o Eduardo Leite, que estava no mesmo partido, foi contra, tentou adiar a vacinação e ainda inviabilizou a candidatura do Dória, presidente. Então, esse é um traço também, Henrique, não é gente muito fiel. Eu não sei o quanto deles são pessoas que fazem um acordo e cumprem, o que na política é muito importante. Eu acho que o Kassab é muito inteligente, se ele fizer um acordo, ele cumpre, mas ele vai fazer isso com muito cuidado. E isso dele fica nesse jogo, né? Quer dizer, ele tem ministros no governo Lula, ele tem o Tarcísio atacando o Lula diariamente, sorte que num partido diferente, de modo que ele pode até dizer que não é ele, exatamente. Tem esses 3 governadores que se juntaram agora, que tem um discurso muito hostil em relação à esquerda, né? Então a gente vai ver como isso tudo vai rolar. Mas, por enquanto, eu acho que ele realmente fez um gol, né, como você disse, mas, por enquanto, eu diria que a candidatura do Flávio Bolsonaro e a do governador PSD, que a gente não sabe vai ser, estão aí, e o Lula do outro lado. E nós temos uma chance muito grande do Lula ganhar, não no primeiro turno, nisso eu não acredito, mas eu acho que o Lula ainda é o favorito. O problema que eu vejo nessas eleições, Henrique, é nos governos estaduais e no Congresso. Nós temos que melhorar isso. Por enquanto, o único governo estadual dominado pela direita, extrema-direita, que a gente pode tirar, é o do Rio. Agora, São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, os 3 banhos do Sul, será que a gente consegue? Seria bom conseguir pelo menos 1 ou 2, mas está difícil. E no Congresso, os setores progressistas têm apenas 1/4 das cadeiras. A gente tinha que ter pelo menos 1/3 mais 1. 1/3 mais 1, você impede o impeachment. Se você tivesse 2/5 mais 1, que é menos que metade, você impede a derrubada de um veto presidencial, se não estou enganado. Então, nós estamos numa situação congressual difícil. Você vê, é uma negociação complicada, muitos vetos presidenciais são derrubados, projetos de lei são aprovados, são absurdos, anistia e é muito ruim, muito desgastante quando você tem que apelar ao Supremo. O Supremo pode, por exemplo, talvez derrubar a lei de anistia para os golpistas. Talvez ele possa também derrubar a lei da devastação ambiental. Mas isso tem um custo. Cada vez que isso acontece, cobra-se um preço, porque vai se falar que o Supremo está se intrometendo na política, está se falando que ele está impedindo a livre expressão da vontade, e, na verdade, a melhor coisa é você não precisar do judiciário. Na vida em geral, você não precisar do judiciário é melhor. Ele existe para ser usado, mas nós estamos numa situação, o quadro geral me preocupa, viu? Voltei. Miguel. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, você. Tudo bem. Renato, agora com o bolsonarismo, eles se vincularam muito à imagem do Donald Trump. Você vê que o Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, ficou lá, está lá até hoje. Se vincularam muito à imagem de Israel, o primeiro país que Flávio Bolsonaro visitou agora, Israel. E agora, com a imagem do Donald Trump muito ruim no mundo, né? Tem pesquisa já sobre isso, piorando, né? Porque o mundo está vendo o que está acontecendo, né? Tanto lá dentro, né? Com aquelas barbaridades lá em Minneapolis, quanto ameaças de guerra, explodindo barco de pescador. Agora, a família de uns pescadores, Henrique, da Trinidade e Tobago, estão entrando com um processo lá nos Estados Unidos contra o governo americano, porque os seus familiares lá, pescadores, foram mortos naqueles bombardeios. Você acha que essa imagem ruim do Trump, né, ela pode ser um fator que pode entrar num debate presidencial aqui esse ano?
Eu acho que sim, mas acho que aí entra outro ponto que o Lula fez um gol, né? Você veja, em política internacional, quem que não se curvou diante do Trump? Foi o Lula. A gente pode dizer Gustavo Petro na Colômbia, numa escala menor, a Cláudia Sheinbaum no México, e praticamente acabou aí. Na Europa, só o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro da Irlanda, que não se subordinaram a ele. Então, isso deu também ao Lula, curiosamente, ao mesmo tempo que o Trump ficava como uma coisa ruim para eles, para os bolsonaristas, o fato que o Lula conseguiu, de certa forma, conquistar o Trump, fortaleceu o Lula. A gente tem que lembrar, o Tarcísio queria que o Lula se humilhasse para conseguir uns amendoins. E o Lula não se humilhou, foi lá em frente. E tem aquele prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, que diz: o Trump não gosta de gente que se humilha, ele gosta de gente que enfrenta. E o Lula foi capaz disso, nem por cálculo, mas porque é o jeito dele. Então, o que eu acho que acontece com o bolsonarismo, o Bolsonaro ficou realmente muito humilhado. Apesar de haver bastante gente que ainda simpatiza com ele, que ainda apoia, e isso seja um problema, todas as pesquisas indicam que a maior parte da população não quer mesmo saber dele. Isso que o Henrique falou antes, da pesquisa que diz que 60% não querem escolher entre Bolsonaro e Lula, mas se tiverem que escolher, vão escolher Lula contra Bolsonaro. E eu acho que esse é o problema do Flávio como candidato. O Flávio pode ser o nome mais forte do lado da direita, extrema-direita, mas ele tem um teto baixo. A esperança, acho que do Kassab, de outros articuladores, seria alguém que possa ter um piso mais baixo, mas tem um teto mais aberto. E atualmente eu acho que o bolsonarismo está com um teto baixo. Eu tenho ouvido pessoas que se dispõem a votar nos governadores de direita, extrema-direita, mas não votam se tiver alguém do nome do Bolsonaro no ticket, seja o Flávio, seja a Michele, mesmo como vice, não votam. Então, criou-se mesmo uma coisa contra ele, e eu tenho para mim, Miguel, que se não houver uma surpresa desastrosa nessa eleição, né, em 2030 os Bolsonaros serão já passados, viu? Não vai haver grande importância deles. Terá sido, vamos dizer, um pesadelo longo, horroroso, que matou muita gente, que causou muito ódio, mas eu creio que há uma chance forte da gente se livrar desses fantasmas. Agora, o problema que tem é que numa política democrática você tem uma direita e uma esquerda democráticas. E o problema é que a nossa direita foi para a extrema-direita, assim, infelizmente, eu diria até gostosamente. O Aécio, que o deputado Raymond mencionou, o Aécio realmente se subordinou a uma pauta do Eduardo Cunha, que era a figura da extrema-direita em 2015, somente para tirar a Dilma. Foi uma tolice, mas é como essas picadas de inseto que depois você não cura, sabe? Está muito difícil curar a direita do vírus da extrema-direita. E isso é pena, né? É pena, porque torna uma campanha eleitoral uma situação de muito medo. Você sabe que se vencesse o Bolsonaro em 2022, onde estaria o Brasil agora? E veja o que está sendo os Estados Unidos com a volta do Trump. E voltou com todo o ódio possível, para fazer coisas muito piores que no primeiro mandato. Então a gente tem que conseguir tirar essa peçonha do ambiente político. O negócio é que o Trump nos Estados Unidos, eles têm, mal ou bem, mesmo assim estão sofrendo muito. Mal ou bem, eles têm uma sociedade com instituições privadas muito fortes. São as grandes universidades americanas, você tem... mesmo assim não estão conseguindo se contrapor ao Trump, mesmo assim. Aqui o Brasil, meu medo era que a gente tem uma maior vulnerabilidade, né? Porque uma coisa que sempre me chocou com o bolsonarismo, e com essa extrema-direita, de forma geral, é a negação da ciência, né? Você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, eles estão negando a ciência. O Trump ele fala cada barbaridade que não dá nem para acreditar. Ele, por exemplo, ele despreza a energia verde, diz que é um scam, né, que é uma picaretagem, energia verde. A China está produzindo energia solar e eólica numa escala impressionante. Ela está produzindo mais energia solar daqui a pouco do que toda a energia normal dos Estados Unidos. A China, daqui a pouco. E o próprio Elon Musk, que é trumpista, falou que o futuro do mundo é energia solar.
o Trump falou que a China exporta turbina eólica para o mundo inteiro, mas é picaretagem, porque ela não usa, como se a China fosse uma espertinha, e o mundo inteiro fosse os otários que comprasse turbina eólica da China, e a China não usa. A China tem as maiores turbinas eólicas do mundo, né? Então é um tipo de negacionismo que era bem típico do Bolsonaro também, esse negacionismo, que fizeram eles perder um setor da classe média, pelo menos a interpretação que eu faço, que começou a voltar para a esquerda aos poucos, né? O Lula ganhou em São Paulo, o Lula quase empatou aqui no Rio de Janeiro, né? As capitais. Eu tenho esperança de que agora, nessa eleição, esse movimento continua, e o Flávio Bolsonaro afasta também esses setores, porque teve um setor da classe média que também se deteriorou moralmente. Eles abraçaram essas ideias, muita gente abraçaram essas ideias negacionistas e se perderam, né? Se perderam no caminho. Mas também teve muito pobre, quer dizer, a maior parte dos pobres votou no Lula, mas houve bastante pobre também que foi catequizado, porque há uma coisa curiosa, né? As pesquisas de opinião, quando você liga com classe social, geralmente indicam que os mais pobres votam mais à esquerda, os mais ricos votam mais à direita. E como os mais pobres são mais numerosos, se seguíssemos desse jeito, a esquerda sempre ganharia as eleições. Aí que você precisa de fake news, precisa de factoides, precisa de escola sem partido, precisa de ideologia de gênero, um monte de fantasmas. Veja o pavor que se incute nas pessoas com medo de que o governo mude o sexo dos filhos. Havia no governo da Dilma, quando eu estava lá no Ministério da Educação em 2015, havia informação de muita campanha que dizia que o governo iria decidir o sexo das crianças. Quer dizer, um negócio delirante, que não tem nenhuma justificação possível, ninguém é tão louco a ponto de pretender uma coisa assim doida, mas isso é uma coisa que apavora muito pai, muita mãe. Então, eles jogam com isso tudo. E é muito difícil você fazer as pessoas verem a verdade quando elas foram persuadidas de todo esse conjunto enorme de mentiras. Esse é um grande problema. Agora, pela lógica, Miguel, nós deveríamos ter esse ano uma vitória do Lula mais tranquila que da outra vez, pela lógica. Uma vitória no primeiro turno, eu acho difícil, mas que tivesse mais perto dos 50% no primeiro turno, faria sentido. Só que há uma coisa doida, né? Parece uma doença. Você veja, o final da caminhada do Nicolas foi ridículo por causa do raio, até coitadas das pessoas foram feridas, mas eram 18 mil pessoas debaixo de chuva, esperando um moleque, esperando uma pessoa que não tem nenhuma mensagem positiva para o país. Então, você ter 18 mil esperando, que provavelmente se não fosse chuva ia ser bem mais, é sinal de que há uma parte grande da população que, de fato, está convencida dessas coisas e que é difícil você mudar. Porque eu acho que nos governos Lula 1 e 2, mesmo na reeleição da Dilma, contava muito o bem-estar material. Esse era um fator importante. Hoje parece que mesmo o bem-estar material não é suficiente porque ele é obscurecido pela força da ideologia reacionária que pegou muito nesse país. Isso é o que eu tenho mais medo. Ô, Renato, eu vou já... A pergunta era justamente essa que eu ia te fazer, e você falou aí a respeito das conquistas materiais e tal. Eu fico muito assustado quando eu vejo... Eu tive agora no Brasil, fiquei 2 meses e meio aí, e é assustador o consumo está muito grande, assim. Você sai para ir a qualquer lugar, num bar, num restaurante, qualquer, que está tudo lotado, as lojas estão lotadas, o comércio, os shoppings, os aviões, os aeroportos, está tudo muito cheio, as pessoas nunca viajaram tanto, e os indicadores econômicos mostram algumas coisas que são inéditas ao menor desemprego da história do Brasil, desde que a série do PNAD contínua começou em 2012, e você tem outros indicadores de consumo que batem recordes históricos da história do país. Só que assim, eu vou te fazer a pergunta, é aquela pergunta incômoda que na verdade você não é um oráculo, você não tem bola de cristal, mas eu quero te ouvir. E eu tenho perguntado isso para muita gente quando vem aqui ser entrevistado. Você acredita que em algum momento, na hora que a coisa começar para valer, vai passar agora fevereiro, carnaval, março e tal, e a coisa vai engrenar. Você acredita que em algum momento as pessoas vão cair em si? Porque não é possível que pela força dessa ideologia reacionária que você citou,
as pessoas ignorem que há exatos 5 anos no calendário, na roda do tempo, 5 anos, o país tinha 16% de desemprego, fila do osso, fila de emprego no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que o Globocop filmava fila de 2 quilômetros com 5.000 pessoas. E agora você tem uma explosão de consumo, emprego absoluto, as pessoas de classe D conseguindo descer a serra para ir na praia, passar o fim de semana. Em algum momento isso vai ter peso, porque é uma completa loucura as pessoas continuarem falando que querem o Jair Bolsonaro de volta. O país viveu o seu... Para além da minha posição, ou da sua aqui, eu estou falando de história e de dados, estatísticas. Foi o pior momento da história do Brasil, socioeconomicamente falando. O país se afundou numa catástrofe financeira. E agora a gente vê a antítese disso e uma resistência que não permite que o presidente chegue perto de 50% do primeiro turno, nem de aprovação. A aprovação fica numa casa ainda um pouquinho menor. Você acredita que em algum momento vai ter um tranco nesse carro velho e ele vai ligar e vai falar, não, a lógica é essa, se a engenharia diz que o motor tem que ligar, ele vai ligar. O que você pensa disso? Olha, eu acho que, infelizmente, Henrique, foi tão desenvolvido o negacionismo. O negacionismo é científico, mas também dos fatos. Por isso que os negacionistas são contra a ciência, são contra a universidade, mas também contra a imprensa. A imprensa, que quando ela é responsável, quando ela é séria, quando ela diz a verdade factual. Então, isso foi tão longe que muita gente não enxerga o que está na frente. Então, a gente simplesmente segue a sua ideologia. Essa ideologia pega muito por alguns fatores. Eu enumerei alguns, 2 na área de educação, ideologia de gênero e escola sem partido. Escola sem partido é a coisa mais partidarizada que existe. E você olha os que eles sugerem de livro, é tudo política mais reles. E tem essa coisa do sexo, o pavor com o sexo. Pavor, assim, não com o sexo em si, mas o pavor com a ideia, a fantasia de que o governo vai mexer no sexo do seu filho. Então, essas coisas e mais outras ficaram muito fortes. Agora, eu acho que o PT, de certa forma, eu posso dizer isso porque eu disse isso 12 anos atrás, antes de ser ministro. Eu acho, 12, 13 anos atrás, o PT, não é uma coisa original minha, outros também disseram, fez muita inclusão social pelo consumo e deixou de lado um pouco o papel da educação e da cultura. Fez muito pela educação, foram governos que trabalharam muito para melhorar a educação básica, mas a disputa, vamos chamar de disputa ideológica, foi relativamente limitada. Havia muito, na própria fala do presidente Lula, a congratulação com Dona Maria, que está comendo agora 3 vezes por dia, come carne várias vezes por semana. Mas questões éticas, morais mesmo, que podiam ser colocadas, foram pouco colocadas. Por exemplo, eu acho que é muito importante passar a ideia de que é uma indecência você ter miséria. De que um país que tem miséria é uma coisa horrorosa, que não é aceitável. Como a vida das pessoas estava prosperando, apelar para a prosperidade, para a sensação de satisfação, como você está falando agora, ir para a praia, comer bem, não ter emprego, não ter desemprego, etc. Isso é muito positivo. Mas faltou colocar um farol mais alto. O farol mais alto é transformar esse bem-estar em ideal, numa coisa assim, que você pode dizer, isso é um valor ético. Veja, nós temos um país que tem muita religiosidade. Você tinha que alçar isso quase ao nível da religião. Dizer, Deus não quer miséria. Não tem sentido você ter, vamos dizer, uma religião e haver gente dentro da religião que explora os outros, que saca dinheiro dos outros. E eu estou lembrando uma frase do Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, que ganhou a eleição de 2002 e foi privado da posse pela fraude dos republicanos na Flórida. Né? O Al Gore diz uma coisa interessante, que nos Estados Unidos as causas, como a abolição da escravatura e depois o fim do apartheid, só rolaram quando viraram questões religiosas. Eu não chegaria a dizer religiosas, mas tinham que chegar a questões éticas fortes. Então você veja, coisa absurda, em 2006 a campanha contra o Lula, na reeleição, acusava o Lula de antiético e dizia que a oposição era ética. O PT, que 4 anos antes era o partido que muita gente dizia, muita gente que era contra o PT dizia, é tão ético que não vai conseguir governar o Brasil. Então o PT teve uma bandeira ética muito forte no começo, mas no governo eu acho que ele apostou mais no conforto. E acho que isso deixou um pouco frágil essa dimensão de disputa pelos corações, pelas mentes, sabe?
Mas é uma hipótese minha, isso daí. Muito bem. Renato, agradeço muito a sua participação. Já deixo um convite aqui para você voltar aí na semana que vem. Beleza. Forte abraço e bom final de semana para você. Para vocês também. E sobretudo para os espectadores, além de vocês dois. Tchau, boa noite. Boa noite. Valeu, Renato. Obrigado.